Bem-vindos ao nosso podcast Gênios. Sou o Melker Araújo, o CEO da Gênios Assessoria, e estamos animados em trazer para vocês o nosso primeiro episódio, onde vamos mergulhar na história do nascimento da nossa empresa, da Gênios, e compartilhar, obviamente, com vocês a nossa visão para o futuro. E para me ajudar aqui, obviamente, eu estou com o cofundador aqui, Lucas Moraes. Ele vai já falar com vocês. Fala, Lucas. Fala, galera, como o Melker falou, eu sou o Lucas, sou cofundador aqui da Gênios. E bom, a gente vai estar compartilhando com vocês algumas experiências, mais marcantes dos primeiros anos da empresa e como superamos alguns obstáculos também, A empresa aí nasceu em meio a uma pandemia. Então, tudo isso começou, o nascimento da empresa, tudo isso começou essa loucura em 2020, quando eu decidi empreender e tinha um objetivo comum, que era justamente de criar algo novo e impactante naquela época. Imagina só que em 2020 a gente enfrentou aí a pandemia, até 2022 mais ou menos. Então em 2020 eu tive a ideia de criar algo interessante, principalmente para mim de forma financeira, obviamente, mas também que eu pudesse ajudar algumas pessoas ou aqueles estudantes que queriam tanto estudar aqui na Argentina. Então a gente teve essa ideia, Eu tive essa ideia de criar essa empresa Gênios Assessoria, que nasceu com uma visão muito interessante. Além de mais de brindar um trabalho eficiente de forma única para os assessorados. Então, nesse desafio de 2020, a gente passou por muita coisa, enfrentamos muitas coisas, mas graças a Deus a gente conseguiu manter uma linha de raciocínio, obviamente para manter a empresa de pé e, claro, lançar algo novo no mercado e principalmente trazendo aquilo dos primórdios da assessoria, que é a ideia de assessorar da melhor forma possível o estudante que está em outro país, que não tem conhecimento de como fazer a papelada, de o que é preciso, a mudança de clima, de país, a mudança de educação, tudo. Então, a Gênios nasceu com essa proposta de facilitar esse caminho. E é isso que a gente vai tratar de ver nesse bloco agora. Exatamente, como o Melker falou, a gente sabe as dificuldades que é mais do que ninguém, as pessoas que estão no Brasil, de como é vir para cá, não conhecer ninguém, um país novo, uma língua diferente. Então a assessoria tem um papel importantíssimo em tudo isso, Sim, com certeza. Eu acho que o papel da assessoria nessa dinâmica de você tentar se mudar para outro país vale muito a pena, porque quando você vai para um novo lugar você não conhece nada. Então eu acho que a ideia da assessoria de poder ajudar e servir como ponte é uma coisa fundamental. Não sei o que você acha, Lucas, mas pelo menos a nossa experiência quando a gente veio para cá em 2019, Com certeza, e essa mudança, assim, traz uma maturidade. Não sei se algum de vocês aí que está escutando a gente já moraram fora, nem que seja em outra cidade mesmo. Eu, particularmente, o Melk também, a gente já morou em outros locais no Brasil. Eu fiz faculdade lá, Melk também, por um certo período. Sim. Então já traz um amadurecimento, mas uma mudança assim. Eu, particularmente, nunca tinha saído do Nordeste e já saí diretamente para outro país. Então é uma experiência muito massa, tanto para amadurecimento, tenho certeza. A gente chegou aqui, quando eu vejo, olho assim para trás, a gente era quase dois moleque, É muito interessante que 2019, a gente primeiro veio com uma cotação totalmente diferente. Naquela época, R$1 tava comprando 8, 9 pesos e hoje R$1 tá comprando quase 100 pesos. Então, a gente aprendeu muita coisa. Eu me lembro que, obviamente, eu já morava em outra cidade no Brasil, porque eu fiz um pouco de odontologia lá no João Pessoa. Então, tinha a experiência também de morar só, o Lucas também. Mas é interessante você quando sai do teu país e vai para outro lado do mundo, É uma nova experiência, você faz uma viagem internacional, é uma língua totalmente diferente, onde você às vezes não pode se expressar como você queria. Tudo novo. Bom, você tem que se virar, O conhecido onde o filho chora e a mãe não vê, Mas assim, são experiências marcantes que a gente vivencia até então. E a Gênios, ela carrega também essa marca, A Gênios carrega essa ideia de ser ponte entre o sonho e o estudante. E, ao mesmo tempo também de criar comunidade. Isso é uma visão muito importante que a gente tem. Exatamente. E é uma coisa que a gente faz que é de estudante para estudante, A gente tá aqui como empresários, de certa forma, mas também somos estudantes, então a gente já passou por muita coisa que vocês ainda vão passar. Não sei se alguns já passaram essa parte de morar fora e tudo mais, fazer faculdade, e aí que vai ser mais uma experiência. Mas, então a gente passa por isso de uma forma que vocês vão passar também, Com certeza, com certeza. E a proposta do podcast era justamente levar essa ideia. Eu tava conversando com o Lucas, Lucas, vamos fazer um podcast aí, cara, com
da Gênios para que a gente possa levar um pouco de mais, vamos supor, assunto pessoal ou personalidade nossa para os assessorados ou também para futuros clientes e também nossos ouvintes, que vai ser um prazer estar comunicando aí um pouco dessa experiência do outro lado do mundo aqui na Argentina. Como falei para vocês no início do podcast, a empresa cresceu, a empresa segue crescendo e toda a vida quando a gente está em constante evolução, né, a gente sempre cria novas ideias e disso saiu o podcast. Exatamente. Isso que o Melk fala de criar comunidade é o que a gente preza bastante. Não só fazer o serviço de burocrático, né, vamos dizer assim, de papelada, do que realmente é necessário para a gente estudar aqui, mas também criar esse vínculo com os assessorados, para o pessoal conhecer não só os serviços, mas também não só conhecer a Gênios, mas como conhecer também o Lucas, conhecer o Melk. Exato, como pessoa, conhecer como dois jovens também, estudantes também que sofrem, que passam também por problemas, né, como qualquer outro. Não é que a gente lidera uma empresa que faz as coisas tudo certinho e trabalha com essa parte de assessoramento, que a gente também não tem os nossos problemas pessoais, né? E, enfim, a faculdade cobra muito da gente, nosso serviço também cobra muito da gente, mas eu acredito que ser vulnerável e aberto conta bastante também para os assessorados. E isso faz parte da nossa evolução como empresa e como pessoa. A Gênio Assessoria tem uma visão de negócio também, que a gente sempre gosta de compartilhar isso, essa visão de poder chegar mais além e de justamente fazer com que esse processo de nova estadia e de nova temporada para esse aluno não seja tão drástica, Seja o mais leve possível. O mais leve possível, e que também não venha passar o que a gente passou no início, né? Exatamente. Isso é muito importante porque a gente não passou tanta dor de cabeça assim com assessoria, mas a gente vê várias pessoas que estão aqui há anos e não tem, por exemplo, o documento daqui, o DNI, ou enfim. A gente, por exemplo, eu falo que não passou tanta dor de cabeça, mas foi até um pouco, né? Certeza. Porque no trâmite do DNI em si, que é o documento daqui, para quem não conhece, é a identidade daqui, a gente foi algumas vezes Nossa, na migração. Nem me fala, a gente foi lá tipo 4 da manhã, 5 da manhã, loucura. Chegava lá de 4 da manhã no inverno, fazendo 2 graus, pegava uma fila. Teve dia que a gente foi embora lá de 2 horas da tarde sem conseguir fazer o necessário. Nossa, cara, nem me fala. Sendo mal orientados, né? Porque sempre que a gente chegava lá, não tinha as recomendações certas do que era necessário. Exatamente. Para você ter uma ideia de como a assessoria é importante nessa parada, porque a gente achava que não, vamos lá, sei lá, 5 da manhã, porque na verdade é assim, a grande história, na verdade, a gente tentou pegar um desconto legal pelo governo, porque para algumas categorias você pode pedir desconto para esse tipo de trâmite. E na época era mais caro por conta da cotação. Exato, né, na época era mais caro, faça só a jogada, assim, R$1 tava comprando 8 pesos, né? Então eu e o Lucas, a gente arriscou, obviamente, pra ver se conseguiu o desconto, né, Lucas? Exatamente. E chegava lá 4 da manhã, 5 da manhã e, enfim, tinha que vir tal dia, tem que vir outro dia. Então eu acho que se a gente tivesse aí recebido um assessoramento de ponta, ou melhor, nessas informações, eu acho que a gente não tinha passado tanto perrengue nessas situações. Exato, e essa brecha aí que a gente buscou, querendo ou não, a gente nunca foi rico assim, nem hoje. E tem muita gente que acha que pra vir pra cá tem que ser rico, tem que ter muito dinheiro. Pode crer. E não, eu acho que acima de tudo tem que ter um sonho e coragem, né? Exato, eu acho que acima de tudo é isso, com certeza. É o sonho e a coragem que move o estudante, né? A maioria dos nossos assessorados são estudantes, então a gente se lida muito com os pais, com a família, com a mãe. São jovens, né? Então a gente sempre trata de passar confiança. Eu me lembro que a gente tem uma assessorada que a mãe dela falou assim pra mim: ô Melk, mas a minha filha nunca saiu da minha cidade, nunca viajou de avião, olha, vai cuidar dela aí, vai buscar ela lá no aeroporto. Então são detalhes que, né, e depois o agradecimento: Melk, muito obrigado, Lucas, muito obrigado, vocês são 10, trabalham bem demais. Isso é comum, tem muita gente que nunca saiu da sua própria cidade, ou do estado, do país, mas é uma questão de adaptação. O ser humano se adapta a muita coisa e aqui não vai ser diferente. Então, claro, pega muito, por exemplo, a saudade, a família, isso não tem como. Não vou dizer que você não vai mais sentir saudades, mas você se acostuma. É algo que, enfim, dessa experiência é super bacana. E, bom, a gente, e ainda mais com a internet, né, a gente se adapta a tudo, como eu falei. E eu particularmente, o Melk também faz chamada de vídeo aí com os pais todo dia, toda noite. A gente tá se comunicando com eles, então não tá fisicamente, mas já para suprir já um pouco. Bom, e entrando então no bloco 2, a gente pensou em fazer uma brincadeira que a gente chama de 1 para 1, né? Eu vou fazer umas perguntas para o Lucas também para mim. E a primeira pergunta, acho que vocês vão gostar, que sai bastante, né, Lucas? Como foi a adaptação na Argentina, cara? Então, em relação à adaptação,
Tem muita gente que acha que vai custar um pouco, né? Tanto por conta da língua, estar em outro país e tudo mais. Mas pra gente aqui, a gente sempre foi de cabeça, assim, principalmente o Melk na cultura dos argentinos, principalmente na língua. Então a gente Sim. sabe que o espanhol daqui é um pouco diferente, é o castelhano. Então a gente não queria aprender o espanhol neutro, né? Que é o que a gente aprende na escola. A gente queria aprender o espanhol daqui. Então ficava os dois assim conversando, a gente saía na rua, ficava conversando com os Era outros massa, na era rua. massa. Pedia informação, passava 20 minutos conversando com os outros na rua. Então você tem que vir disposto a, acima de tudo, assim, aprender a língua, né? E em relação a, por exemplo, saudade da família, que já se tem nesse ponto, vai se acostumando, no início é um pouco difícil, Sim. mas vai se adaptar, Se adapta. E eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta, tem que estar de mente aberta para novas aprendizagens. Porque na verdade você vai fazer tudo novo, né? Vai conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, novas amizades. Principalmente uma cultura totalmente diferente da nossa. Exato. E a cidade em si tem muito a apresentar. Eu particularmente sou apaixonado por Buenos Aires. É muito lindo, cara. Então, aqui a gente até brinca que se você sair todo dia pra um lugar, parece que nunca vai acabar os cantos. Exato. Ainda tem muito lugar pra você ir. Todo dia tem um lugar diferente, uma festa diferente, uma comida diferente, uma culinária diferente. É muito foda. Tem muito canto que a gente vê assim, que a gente nunca ouviu falar, e quando vê alguém que envia pra gente, que viu, e um lugar muito legal, muito bacana, e que a Exato. gente nunca ouviu falar. Exato. Lucas, e mudando então aí para outra pergunta interessante também, porque era que eu acho que muitos também vão querer saber, é por que você recomenda o serviço de assessoria, tendo a visão como cofundador da Gênesis? Sim. Eu vou até trocar um pouco assim, eu não vou nem falar como o cofundador, vou falar mesmo como um assessorado. Top. Assessorado. Fica à vontade. Então, se a gente soubesse os trâmites, claro que a gente não tinha contratado assessoria, né? Se a gente Sim. tivesse vindo. Sim. Mas eu tenho certeza que se a gente não tivesse contratado assessoria, como a gente não tinha contatos aqui nem nada, Com certeza. esse trabalho, essa dor de cabeça teria sido muito maior. Já foi uma dor de cabeça, a gente tem que Sim, fazer naquela algumas, época. a gente tem que fazer algumas partes. Hoje, o que a gente faz com uma certa facilidade, porque a gente já fez muito isso. Além do mais, a gente tem cerca de quase 30 assessorados aí, 26 Exato. assessorados, né? Exato, 26, 27 assessorados. 26, 27 assessorados aí. Então, a gente já faz isso com Já certa parou? maestria, né? Já parou pra pensar que são 26 sonhos, 26 sonhos. né? Com a nossa responsabilidade. 26 futuros médicos. Médicos. Aí. Acho que 25, na verdade. Pela porque Gênios, né? veio pra, uma Nossa. menina veio pra fazer mestrado em Mestrado Direito, aqui, é verdade. Cara, é muito emocionante saber isso. Pôr nele, metendo Pôr nele. espanhol no podcast português. Mas pô, muito interessante, porque 25 alunos que vem pela tua empresa, vem pelo teu sonho e não, cara, tipo, 25 alunos que vão ser futuros médicos aí pela Gênesis, então, pô, fantástico demais. Exatamente. A gente já tem, como o Lucas falou, assessorado que veio fazer pós-graduação, já temos um assessorado que terminou os estudos do ensino médio nos Estados Unidos, então a gente conheceu muita gente, conheceu gente importante do Rio Grande do Sul, conheceu gente importante de São De Paulo. todo o país, né? Né? Do Brasil. Uma das coisas também que a gente nem tocou no assunto, que é muito Sim. interessante, é que você vai conhecer gente literalmente de todos os lugares do Brasil. Sim. A gente é meio que do Rio, de São Paulo, Com do Rio Grande do certeza. Sul, do norte do país, do Com Nordeste certeza. também, que é o nosso caso. Com certeza. E, pelo incrível que pareça, aqui tem muita gente do Nordeste mesmo, como o Lucas falou. São Bahia, João Pessoa, Natal, Mossoró aqui presente também. Exato, tem. Fortaleza. Só do Mossoró tem umas 10. Mano, é muita gente. Pra quem não sabe, pra quem não conhece a gente pessoalmente, nós somos moçoroenses aí também. Acho que a gente tinha tocado nesse assunto, né? É. A gente é de Mossoró, que fica ali no Rio Grande do Norte, entre Natal Pô, e cidade Fortaleza, maravilhosa, pra quem não Tibalzinho aí, nossa, veraneiro, Deus do conhece. céu. Bom demais. 40 graus no escuro. Bom, pessoal, mas a ideia do podcast é justamente essa, é gerar esse engajamento bem tranquilo, de forma natural e suave, porque nem de tudo se trabalha, ou nem tudo só se fala de negócio. A gente também, com a visão de comunidade, quer ter esses momentos assim com os nossos assessorados e amigos também. E, bom, essa é a ideia principal. E agora eu vou jogar para o Lucas aí, o Lucas que vai preparar as perguntas para lançar para mim. Então eu já vou fazer duas perguntas aqui, uma primeiro no início dessa jornada e outra no final da jornada. Sim, top. No início seria aí como foi suas experiências no CBC, o que é que você acha desse método de ingresso, que é o caso da UBA. Top. E posteriormente falar um pouco aí sobre o Revalida, né? Que tem muita gente que já vem pra cá com um pensamento no Revalida, que é pra... Show de bola. Bom, a minha experiência no CBC foi bacana. Eu cheguei aqui, tivemos que, você sabe muito bem, se lembra disso, tivemos que fazer a prova do espanhol, né? Fizemos a prova ali em espanhol em La Plata. Conseguimos, graças a Deus, o nível que se recomenda e necessário, que é o nível B2, intermediário.
Mas enfim, isso é um tema para outro podcast, outro episódio. E depois disso aí eu comecei o CBC, a gente fez o CBC lá em Avexaneda, que é uma província aqui pertinho, a gente tomava o ônibus Colé 95, eu me lembro que teve uma pessoa que falou assim, ô Mel, que coloca aí pra Avexaneda que é perto. Perto nada, gente, Avexaneda é numa província aqui, a menina pensava que era um bairro. A gente queria a sede mais próxima, porque tem a Avexaneda, que é um bairro Claro, aqui, mas tem a exato. Avexaneda, que é a província. Exatamente. E a gente se inscreveu na província. A gente se inscreveu na província. Bairro, né? Nossa Mas coitada Senhora. também, ela chegou junto praticamente. Não sabia, né? Pop, não sabia, né? Mas coitada da Informação. gente, né? Mas coitada da gente também, com certeza, que foi bater lá. Mas enfim, galera, então essa foi a minha experiência e assim, eu gostei bastante. A vantagem é que não tinha nenhum brasileiro, só tinha Lucas e eu. E a gente aprendeu muito espanhol, a gente cresceu muito no espanhol. Os professores eram muito bons, sem dúvidas. Aulas presenciais, a gente poderia perguntar, a turma era pequena, reduzida. Então, a gente fez colegas de argentinos que seguem a gente no Instagram até hoje, se comunica também com a gente. Então, assim, eu gostei muito dessa experiência, né? E, bom, cresci muito no espanhol, ele também. Foi uma fase muito boa que a gente desenvolveu muito no espanhol, porque precisava para isso. E hoje o espanhol que eu tenho, né, é fruto disso, como também de outras relações que eu já tive aqui na Argentina. Com relação à última pergunta que ele fez, que é justamente é uma pergunta que sai bastante, que pergunta, Mel, questão do revalida, Lucas, questão do revalida, eu vou pra aí, mas tenho medo do revalida e tal, como é essa questão. Eu acho que, ante tudo, primeiro é bom você se preocupar no início, né, que é o início da sua carreira. O revalida você começa a se preocupar quando tá ali no 5º ano, 4º ano, mas existe hoje vários cursinhos que apoiam o revalida, como o Medcel e por aí vai, o CTO também, que existe a possibilidade de que você possa fazer residência na Espanha. Então eu acho que as portas, elas assim, estão abertas para você, e eu acho que esse não é o tempo principal, o momento principal para se pensar no revalida. Mas o revalida é uma prova que vai avaliar a questão teórica e prática, né? É uma prova que hoje por hoje sai aproximadamente R$ 3.500 e, bom, só pode fazer ela quem é médico, ou seja, quem tem um diploma já formado, e a faculdade, no caso da gente aqui, tanto a UBA quanto as privadas, preparam um aluno para isso. Por que prepara? Porque a metodologia dessas universidades carregam muito o que o revalida quer. Por exemplo, a Barceló, que é uma privada daqui, ela é referência em aprovação do revalida. Ano passado o Lucas estava aqui, a gente até comentou sobre isso, que mais de 7 alunos dessa universidade formados foram aprovados no revalida. Então isso conta muito. Fora também nossos professores e alguns colegas da UBA também que conseguem revalidar. E alguns também ficam, outros vão embora para a Europa, então depende muito. Mas eu acho que o foco principal não é de cara pensar no revalida. Exato, concordo plenamente com o que o Melk falou. Claro que você tem que ter pensamento assim, tem que ter metas, né, de curto, médio e longo prazo. O revalida seria de longo prazo, bastante longo, né, assim. Mas, de qualquer forma, tem muita gente que coloca isso como uma trava para vir para cá, né? Exato. Que não é para ser assim. Exatamente. Porque, como eu falou, depois de alguns anos na faculdade, que você começa a pensar mais sobre isso. Até porque se você concluir a faculdade, e com o ensino daqui que a gente sabe que é de qualidade, você vai estar mais do que preparado para fazer o revalida e se dedicando a ele aí nos últimos anos de carreira. Com certeza. É isso aí. Bom, galera, e assim chegamos ao final deste primeiro episódio do nosso podcast. Com certeza vai vir aí muitos outros temas. Essa foi a ideia geral de abertura dessa nova temporada, né, onde a gente compartilhou aí a história do nascimento da nossa empresa e a visão que a gente tem. E a gente espera que vocês tenham aí se inspirado e estejam mais que animados com a gente para seguir escutando aí os nossos episódios. É isso aí, a gente falou um pouquinho sobre a Gênios, sobre a gente, algumas histórias também nossas. Exatamente. Então fiquem ligados que a gente não promete quando vai ter o próximo, mas... Exatamente. A ideia é fazer a cada 15 dias, né? A ideia seria essa e também com novos convidados, com outras pessoas que a gente tem em mente também. E também com assessorados, obviamente, para contar um pouquinho para vocês aí da experiência. E tendo feedback também de vocês aí que estão escutando, pra dar aquela empolgação a mais, ver se vocês estão curtindo, se não estão, para seguir com isso, né? Exato. Mas é isso, até a próxima. Até a próxima e tchau, tchau. Gênios Tamo Cast. junto. Valeu!